Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao NP Agrocast. Estamos aqui hoje, sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, com mais uma resenha do NP Agro. Nessa resenha, a gente debate aqui os principais assuntos da semana. Estamos começando essa gravação por volta de 11h10 da manhã, sexta-feira, frio em São Paulo, mais ou menos 16 graus, e vamos que vamos. Hoje não temos a presença de Alexandre Nacho, que vocês conhecem muito bem, hoje ele está envolvido em outras missões, mas temos aqui um convidado muito especial, o economista Fábio Silveira, sócio-diretor da Macrosector. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Fernando. Tudo frio e tudo bem por aí? Tudo em ordem. Hoje nós estamos com o Fábio porque o assunto da semana foi o anúncio aí do Plano Safra, né? Dos dois planos Safra, digamos assim. Tivemos o Plano Safra da Agricultura Familiar, anunciado na segunda-feira, e o Plano Safra da Agricultura Empresarial, anunciado na terça-feira pelo governo. Em ambos os anúncios, tivemos lá em Brasília a presença, inclusive, do presidente Lula. Muito bom. Na segunda-feira, vamos começar aqui pelo Plano da Agricultura Familiar, sem mais delongas, nós tivemos um anúncio de um plano, enfim, acho que talvez o melhor plano possível ali para a agricultura familiar, né? Tivemos aqui, conforme demos aqui no NP Agro, um anúncio de recursos da ordem de 89 bilhões de reais para essa temporada 25-26. A temporada 25-26 começa no dia 1º, começou, né? No dia 1º de julho de 2025, vai terminar lá no dia 30 de junho de 2026. Então, o governo reservou para a agricultura familiar 89 bilhões no total, né? Em crédito para políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica e garantia de preços mínimos, entre outras ações. Tá? Esse montante total, esses 89 bilhões, eles representam um aumento de 17% em relação ao ciclo anterior. Claro, isso aqui não leva em consideração a inflação, né? Agora, um plano safra que, inclusive, em algumas linhas importantes, né, da agricultura familiar, nós tivemos até manutenção de juros, é o caso do custeio da produção de alimentos da cesta básica. Enfim, então, Fábio, me parece, depois nós vamos falar do plano da agricultura empresarial, que suscitou muitas críticas, mas me parece que, em relação ao plano da agricultura familiar, nós tivemos talvez o melhor plano possível, tendo em vista toda a nossa situação macroeconômica, com essa taxa de juros super elevada que a gente tem hoje no mercado, Selic muito alta, né? Mas me parece um plano safra da agricultura familiar interessante. Você concorda com isso ou não? Sim, é um plano safra robusto, né? É a característica desse governo, né? O de tentar incentivar, tentar oferecer suporte maior ao pequeno e médio, aí no caso do pequeno e médio produtor rural. Então, é coerente, né, com a plataforma política, etc., desse governo. Então, não espanta que venha um plano robusto, quando voltado ao pequeno produtor, e que o ano que vem ele deve ser mais robusto ainda, por ser um ano eleitoral, não é? Então, toda a intenção de oferecer esse suporte ao produtor, pequeno e médio produtor, que existe em grande medida pelo país, um país com dimensões continentais. Então, isso está lógico, isso está coerente com a sua plataforma de governo, né? Então, a ideia é que, salvo a ocorrência de problemas climáticos, etc., que a agricultura familiar tenha um avanço em 2025, 2026. Então, o que a gente pode comentar de maneira geral seria essa vertente político-econômica, digamos. Perfeito. E a gente teve esse plano anunciado depois de um início de ano, né? Quer dizer, muito inflacionário, a inflação de alimentos estava elevada, o governo manifestou ali naquele início de ano uma preocupação em manter um incentivo, sobretudo, à produção de alimentos da cesta básica, de forma a controlar um pouco a inflação. Então, também está coerente com essa preocupação que o governo demonstrou, né? Eu acho que, enfim. Agora, no dia seguinte, Fábio, aí eu acho que a gente tem mais para conversar, aí nós tivemos o anúncio do Plano Safra da agricultura empresarial. Muito bem, a foto inicial
é aquela história, né? A foto inicial é uma foto até bonita, né? Nós tivemos aqui, o governo anunciou 516,2 bilhões de reais em recursos totais, né? Para essa temporada 2025-2026. Isso representa um aumento em termos absolutos, né, de 8 bilhões de reais em relação ao Plano Safra 24-25. Agora, nós tivemos, claro, um aumento da taxa de juros, então, as principais linhas do Plano Safra da agricultura empresarial, os juros aumentaram entre 1,5 ponto percentual e 2 pontos percentuais. Nós temos agora um limite, um teto, digamos assim, de juros nesse Plano Safra de 14%. Né? Esse teto era de 12% ao ano no Plano Safra anterior. Passou a 14%, é um aumento que todo mundo estava esperando. Então, digamos assim, essas são as duas principais informações que foram divulgadas numa foto que não parece tão feia, quanto, na verdade, acaba ficando quando a gente aprofunda um pouco a discussão, né? E o que a gente está falando aqui de aprofundamento? Nós estamos falando o seguinte, quer dizer, grande parte desses recursos, né, Fábio? Quer dizer, mais de 180 bilhões de reais dos 516,2 bilhões de reais, eles tendem a ser garantidos por CPRs, né? E CPRs a taxas livres de mercado, ou seja, o pessoal reclamou muito desse peso muito grande para esses recursos da CPR. Então, entre outras entidades que reclamaram disso, está a ProSoja lá de Mato Grosso, que representa os produtores de soja e milho, chamando a atenção para essa característica do Plano Safra. Então, quero saber de você, primeiro, em linhas gerais, o que você achou, Fábio, do anúncio que foi feito na terça-feira em Brasília, então. Então, chama atenção, neste ano, que o aumento, a variação seja de apenas 1,5%. Né? É pequena em termos nominais. É uma variação pequena, portanto, a disponibilidade de recursos em termos reais diminuiu. Né? Uhum. Se nós nos lembrarmos do Plano Safra do ano passado, quando houve o anúncio apresentava, tinha uma tabela que mostrava a comparação da safra, das projeções da safra atual em relação à safra anterior, um aumento de 10%, havia uma tabela comparativa, estava acima da inflação, etc. Então, dessa vez, a tabela eles colocaram, porque ficaria um pouco chato mostrar uma variação de 1,5%, né, que já evidencia que se trata de um plano com recursos menores, bem abaixo, né, da inflação, e com juros maiores. Não é surpresa para ninguém que os juros médios deste ano, olhando a economia como um todo, os juros médios reais subiram. Não é? Então, espanta, mais uma vez, que haja uma preocupação restrita, digamos, com a liquidez do setor. Eu acho que é um setor muito frágil, né, em termos da natureza, sempre exposto a anomalias climáticas, e, portanto, não é um plano safra empresarial muito simpático, não é um plano que apresente um estímulo ao produtor, sem dúvida nenhuma, olhando os números institucionais. Então, em termos institucionais, a gente não pode dizer que o agronegócio em 2025-26 está sendo apoiado, estimulado pelo governo, não há a menor dúvida. Acho que estamos diante daquela tendência, né, Fábio, e a gente vem falando isso há muitos anos, mas claro, há uma tendência de perda de importância do Plano Safra para o funding, né, como se diz, dessa agricultura empresarial. A gente tem visto nos últimos anos um crescimento muito grande de recursos privados, né, para completar esse funding, novas alternativas, novas leis saíram aí para facilitar
também, né, a entrada de recursos privados no agro, mais tal. Claro que aí nós estamos falando de taxas de juros de mercado, e quando a gente fala de taxas aqui, sei lá, 14%, por exemplo, como é do Plano Safra, né? Não é 14% na ponta, né? E os juros livres muito menos, né? Quer dizer, não é a taxa Selic aplicada no financiamento só, quer dizer, você tem uma taxa normalmente bem maior aí nesses financiamentos privados. Mas, de qualquer forma, esse Plano Safra, ele pode, ou ele, de alguma maneira, pode acelerar essa participação do crédito privado no agronegócio. O problema, Fábio, é aquele negócio, né? A gente vem, principalmente na cadeia de grãos, né, soja, milho e tudo mais, a gente vem de 2 anos relativamente complicados, né, do ponto de vista de produção e do ponto de vista de margens, né? Quer dizer, vamos lembrar que no ano passado, por exemplo, a gente teve uma quebra de safra bastante considerável, né? Principalmente de soja e principalmente em Mato Grosso. A gente tem, em algumas regiões do país, haja visto, por exemplo, Matopiba é aquela confluência lá entre Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, aquela confluência de Cerrado, onde a gente tem áreas novas exigem mais investimentos, então a gente tem muitos produtores que vieram alavancados aí nessa cadeia, né, nesses últimos anos. Então, nós estamos num ano de, digamos assim, assentar as direções, de busca de equilíbrio, o cenário melhorou, mas principalmente nessa cadeia de grãos a gente tem muita gente com problema. A própria ProSoja chama atenção para isso, quer dizer, tem muita gente que está vindo endividado, né? Então, o pessoal está vindo endividado e vai encontrar condições, de alguma maneira, financeiras um pouco mais complicadas. Por outro lado, Fábio, e você já tem chamado a atenção para isso, nós vamos ter uma produção, estamos tendo aqui, né? Estamos no final no meio aí da colheita da safrinha, mas nós vamos ter uma produção recorde agora nessa safra 24-25. Já tivemos o recorde de soja, esse recorde já foi garantido. Nós vamos ter agora uma produção recorde de milho, né? O milho vem vindo muito bem, apesar desse frio e dessa chuva em algumas regiões, o milho vem muito bem. Então, a gente tem uma produção bastante robusta, uma produção recorde de grãos bastante robusta, o que, por si só, já vai garantir uma renda maior para o produtor rural. Então, botando tudo isso na panela aí, Fábio, a importância do Plano Safra para o funding, o avanço do crédito privado diante dessa perspectiva de aumento de produção. O saldo, qual que você acha que pode ser? Então, mais importante aí do que a produção crescendo em 2025 é o aumento de receita agrícola, né? Uhum. Falamos agora há pouco que as instituições brasileiras não estão ajudando muito o agronegócio em 2025, né? Esse é um fato, né? O que é preocupante, porque as instituições europeias, instituições americanas, nos Estados Unidos, você tem um apoio maior ao agronegócio, né? Você tem injeção de recursos até mais acentuada do que aqui no Brasil. Não vamos tratar disso agora, vamos tratar aqui do Brasil. A questão é que temos um ano que, do ponto de vista institucional, não há grande apoio efetivo, né? Agora, o mercado vai salvar o agronegócio em 2025. Esse que é o ponto que nos parece importante. Vai, de maneira geral, dar um apoio para algumas culturas, outras não serão tão beneficiadas por isso. Então, temos um plano safra que não ajuda algumas culturas e essas culturas também não têm um desempenho previsto para 2025 que seja muito satisfatório, né? Uhum. Esse é o caso, por exemplo, do algodão, né? Que vai ter um crescimento de receita modesto em 2025 e, portanto, com um potencial de aumento de produção e receita também menor em 2026, né? Uhum. Então, cara, a gente diria isso. Agora, o mercado vai ajudar o produtor de soja e de milho, né? Quando a gente observa a recuperação de produção
e o patamar de preços vigentes no mercado doméstico e no mercado internacional, lá temos soja e milho sendo fatores importantíssimos de aumento da receita agrícola, que a gente estima em 10% em 2025. Né? Soja, milho e café serão os principais sustentáculos da receita agrícola em 2025, apontando para uma melhora de produção em 2026. Temos aí... Deixa eu só te interromper um minuto, Fábio, porque nós temos, você passou uma tabela, nós temos uma tabela, inclusive, com esses números. Isso. Com esses números de receita agrícola, né? O Gustavo Meca, que é o nosso, o que está nos ajudando aqui nessa gravação, ele está pondo aí essa tabela de receita agrícola. Tem números muito, muito interessantes aqui, né, Fábio? Inclusive, um crescimento da soja, da receita da soja, que eu acho que é o mais expressivo. Nós falávamos aqui nos seus cálculos, são 339,2 bilhões de reais de receita em 2024, com uma previsão de 387,6 bilhões de reais de receita em 2025, ilustrando isso que você está dizendo. Né? É uma injeção de 40 bilhões de receita para o produtor de soja. Né? Quer dizer, o mercado está, digamos, sendo favorável nesse momento para o produtor de soja, com 40 bilhões de receita a mais, e o produtor de milho com 25 bilhões de soja a mais em 2026. Então, as instituições não estão ajudando muitos produtores, mas pelo menos essas culturas terão um avanço significativo. E isso pode significar não só num momento como esse que a gente também a gente costuma assistir, né, Fábio, diante dessa combinação aqui de dados, que não é inédito, já aconteceu em outros anos, mas é um ano de recuperação, é um ano de juros elevados no mercado, mas vai ser um ano de aumento de receita. Pode ser, portanto, olhando para a próxima safra já, para a próxima safra que vai começar a ser plantada em setembro, pode ser um ano de maior uso de recursos próprios, né, dos produtores, sim, principalmente, claro, sim, aqueles produtores que estiverem equilibrados, né, evidentemente. Exatamente. Né? A gente vai ter um ano com uma perspectiva melhor em termos de produção de milho e soja. Né? Nós apontamos taxas de crescimento para a produção de soja na faixa... o milho, na nossa projeção, um crescimento de produção de 3,2%, a soja de 3,8%, serão os sustentáculos, mais uma vez, dos grãos em 2026. A produção de algodão, aí está 4%, mas a nossa projeção é um pouco mais modesta. O produtor de algodão deve ter um aumento de produção de 2%, 2%, se tanto, porque, como disse anteriormente, a receita agrícola de algodão em 2025 será modesta. Né? Tem um slide que nós refizemos, né? Em que o algodão aparece com um crescimento menor. Né? Temos também, né, Fábio? Temos também uma tabela com as suas perspectivas para a produção, que o Gustavo está colocando aí para os nossos espectadores. Né? A safra de grãos para o ano que vem, a gente prevê um crescimento de 3,2%, chegando a 347 milhões de toneladas aproximadamente, contra 336 milhões de toneladas para 2025. Um crescimento aí clássico, histórico, de 3%, né? Que a gente entende que seja possível, mas é um crescimento desequilibrado. Né? O arroz vai ter uma queda de 5%, na nossa opinião, o algodão vai crescer 2%, como já disse, o feijão crescendo pouco, crescendo 1%, o trigo com crescimento aí mais próximo de 3%. Né? E isso do ponto de vista de grãos. E do ponto de vista das culturas permanentes, os dados apontariam, em função da rentabilidade, de melhora de receita e margem, um crescimento para 2026 apenas do café, né? Já que a cana vai apresentar queda de receita em 2025 e, portanto, uma expectativa de queda de produção em 2026. O fumo
com um desempenho melhor, são culturas com uma participação menor na receita, o fumo com uma evolução positiva de 3%, e a laranja com uma queda de produção, já que a receita em 2025 deve ser menor para o produtor de laranja. Os preços da laranja no mercado de Nova York estão derretendo, né? Porque aponta-se para um aumento da produção já da safra brasileira, aponta-se para um estoque ainda razoável de laranja no mercado internacional, e, portanto, uma queda de produção em 2026 para a laranja, uma rentabilidade menor em 2025 para o produtor de laranja. Então, você vê que são comportamentos assimétricos, né? Diferentes culturas. Não espanta. Só lembrando, né, quer dizer, a laranja vem de anos de preços muito elevados, mas de oferta muito baixa, né? Quer dizer, a gente está com os Estados Unidos eram grandes produtores de laranja, de suco de laranja, mas por uma série de problemas ali climáticos e fitossanitários, a produção americana está muito baixa. Quem está sustentando o mercado é o Brasil, e o Brasil teve 2, 3 anos ali, até um pouco mais, de produções abaixo do potencial, né? Quer dizer, esse ano a gente até deve ter um aumento, até por conta da situação que a gente vem nos últimos anos, mas o Fábio, então, já está prevendo ali que no ano que vem a gente pode ter novamente uma queda, né? O café, a gente está também com preços em queda no mercado internacional, mas os preços também estavam super elevados, né? Os preços do café, então, enfim, o mercado vai voltando um pouco ao normal, mas, enfim, realmente é uma lógica uma lógica diferente da produção de grãos. Normalmente, quando a gente fala é interessante, porque quando a gente fala do agro, né, quer dizer, o que prevalece nas análises sobre o agro são os grãos, né? Sempre o pessoal, o agro está bem, o agro está mal. Normalmente, quem dá o tom do está bem ou do está mal são os grãos, mas o agro não é só isso. O agro é muito maior que isso. Falando em números, Fernando, desculpe te interromper, falando em números, da receita aproximada de 1 bilhão, 1 trilhão que tem as lavouras no Brasil, 2/3 são de grãos e 1/3 são de culturas permanentes, grosso modo. Né? Perfeito, 600 bi para grãos e 300 bi, grosso modo, 650, 300 e pouco bi para culturas permanentes. Então, essa é a importância. A laranja só acentuando o seguinte: em 2024 foi um quadro de receita muito forte, né? Houve uma queda da produção brasileira, uma queda da ordem de 15%, 20% em termos de volume, né? E com essa queda que já ocorre com o preço da laranja no mercado em Nova York, a gente deve ter algum recuo, né? A rentabilidade está caindo para o produtor de laranja, então a gente não vê a produção de laranja crescendo, pelo contrário, aumentando, ela tende a diminuir. O produtor de laranja tende a diminuir a sua produção no próximo ano. Esses são os nossos prognósticos. Maravilha. Então, Fábio, só para a gente arrematar, estamos chegando ao fim aqui dessa resenha. Quem quiser ver a resenha com calma, ver as tabelas, inclusive, com calma, vai estar aqui à disposição no npagro.com.br, nas nossas mídias sociais, no YouTube, enfim. Para onde você virar, tem a resenha do NPAgro, não tem como fugir dela. Mas a conclusão de hoje, então, quer dizer, a partir da análise do que foi anunciado de plano safra, tanto para a agricultura familiar quanto para a agricultura empresarial essa semana em Brasília, isso. Quer dizer, tivemos um plano de agricultura familiar robusto, né, como definiu aqui o Fábio Silveira, e coerente com as posições do governo nos últimos anos, mas tivemos um plano safra de agricultura empresarial até certo ponto decepcionante, né? Quer dizer, não é um ano fácil, né? Um ano decepcionante, menos recursos, taxas de juros maiores, a área de grãos ainda vem de 2 anos difíceis, se recuperando, enfim. Mas, como bem frisou o Fábio Silveira,
sócio-diretor aqui da Macrosector, o nosso convidado de hoje, o mercado vai compensar até certo ponto essa frustração com os números apresentados pelo Plano Safra. Haverá mais espaço para o crédito rural privado. Muito provavelmente, para a próxima safra, a gente vai ter os produtores usando mais recursos próprios também para custear o seu plantio, muito por conta dessa receita que vai crescer, e vai crescer em 2025, porque as produções foram boas, tivemos produção recorde de soja, estamos tendo aqui produção recorde de milho, os preços até ficaram um pouco melhores do que se previa inicialmente, principalmente no caso do milho. O milho ainda tende a subir agora nesse segundo semestre. Enfim, o mercado vai... É isso, Fábio, o mercado vai compensar, em parte, essa frustração que a gente teve com o anúncio das condições do Plano Safra Empresarial 2025-2026. É isso mesmo? Felizmente, o mercado vai dar um impulso grande para que a safra do ano que vem seja uma safra melhor em termos de volume do que a de 2025. Muito bem, então a gente agradece muito aqui a participação do Fábio Silveira hoje. Fábio Silveira, aliás, Fábio, a gente já se conhece há bastante tempo. Fábio já me ajuda há 25 anos a entender o que pode ser, o que pode acontecer com o agro. Então, mais uma vez, Fábio, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a todos pela audiência. Grande abraço para vocês, a resenha volta na semana que vem. Até mais. Obrigado. Um abraço a todos.